Vamos. Tá bom. Entrei, pessoal. Entrei aqui, ó. Pronto! Agora sim. Eu estou aqui na CNM, em Porto Alegre. Eu estou aqui num prédio, no escritório próximo da AAM, Associação Amazônica de Município, em virtude de, na manhã de hoje, ter faltado energia aqui no local. Aí teve todo esse E atrapalhos, né? esses atrapalhos, mas nada que estamos firmes, vivos e prontos para começar. Ou começar. Tá bom, eu tô pronto aqui. Legal. De qualquer maneira, eu quero agradecer muito a doutora Marisa Abreu, né, consultora de educação da CNM, graduada em História, em Direito, pela UFRGS, né, que é Federal do Rio Grande do Sul. Uhum. Sul, belíssimo Rio Grande do Sul, né? Nossa diretoria, na maioria, Paulo, Harold, todo mundo do Rio Grande do Sul, é um prazer muito grande e o Rio Grande do Sul tem contribuído muito, Marisa, aí com o Brasil, lógico, com todos nós aqui, somos todos muito gratos aí pela confederação e por tudo que tem sido feito pelos municípios brasileiros. E, evidentemente, também quero agradecer todos os secretários, prefeito, não sei se tem prefeito nesse momento, mas secretários de educação do interior do estado do Amazonas. Hoje nós já estamos agora próximo de quantos já presente na sala? 26, Marisa. Já temos com todos os problemas, já temos 26 pessoas na sala, entendeu? Querendo buscar mais informações, entender exatamente do assunto que nós vamos tratar hoje. É fundamental e muito importante. A quarta AM Capacita, que é um trabalho que nós estamos fazendo e não teve nenhum problema da gente copiar um pouco da Confederação, de tudo que tem sido feito pela Confederação, nessa questão da capacitação, da formação que a CNM tem feito pelo Brasil, e aqui, lógico, focando muito naquelas questões que a gente percebe que precisa ter uma intervenção em termos de informação para prefeitos e prefeitas, secretários e secretárias nessa questão aqui da educação se aprofundar. E o tema principal, de fato, que nós vamos estar falando hoje é exatamente o quarto ciclo do plano de ações do PAR, né, do Planejamento da Educação, evidentemente, da União, dos estados e os municípios, e especificamente no Amazonas, até porque nós requer um esforço gigantesco diante de tudo que nós passamos quanto à questão exclusivo da pandemia, que nos deixou e que tem dado muitos prejuízos para a eficiência e para realmente o reinício, né, da educação presencial, que talvez para as grandes cidades até tenham prejuízo, mas não tanto. Mas para o interior e onde nós não temos ferramentas, instrumentos, por exemplo, com tecnologia, internet, isso tem causado grandes prejuízos e, evidentemente, nós precisamos reagir muito forte
para melhorar a educação e reverter o quadro da educação aqui no interior do estado do Amazonas. Diante disso, quero agradecer e eu queria, antes, Marisa, combinar com você aí uns 3 minutinhos, porque como houve esse problema, as pessoas estão entrando, né? Vamos dar 3 minutinhos, Marisa, se você permitir, e eu estou um pouco enrolando aqui para aguardar as pessoas entrarem na sala para poder participar, tendo em vista esse percalço aí de imediato com relação à demora, exatamente porque nós estamos todos improvisados aqui, a equipe trabalhou realmente tudo bem. Agora, eu já digo que a exposição que eu vou fazer hoje fica disponível, o PowerPoint fica disponibilizado para todo mundo, tá? Não tem problema. Sim, vai ficar disponibilizado, né, para todos nós aí, para ir tirando dúvida e tal. E sei também, Marisa, que você e toda a equipe aí vai estar sempre à disposição para qualquer questionamento, não é isso? Isso. Esse assunto não é fácil. Esse assunto do par, a interação com o FNDE está muito complicada, os sistemas não estão funcionando direito, é uma dificuldade de conseguir a senha, de fazer o cadastro do novo prefeito, tá complicado a relação online com o FNDE, viu? Eu considero que está dificultoso essa relação com todas as plataformas, Marisa. Não é hoje a da saúde, por exemplo, né, que é um movimento gigantesco, nós precisamos dar informação quase que simultâneo quanto à cobertura vacinal, e no caso agora da educação, vai voltar com muita necessidade, né? E todos, quer dizer, o Brasil todas as prefeituras, todas as secretarias, dentro das secretarias são muitos que precisam estar realmente informando, cadastrando, atualizando o novo PA, o quarto ciclo do PA. Então, realmente, eu tenho certeza absoluta que vai ser um desafio muito grande e o Brasil precisa cada vez mais investir em tecnologia, em inovação, para que nós tenhamos realmente condições. Agora, que bom, né? Talvez se nós estivéssemos de forma na vida real, na outra vida, porque tudo mudou, as regras mudaram, tudo mudou, talvez nós não estivéssemos usando esse instrumento nesse momento, não é isso, Marisa? Não, olha, eu tenho a impressão que muita coisa veio para ficar, viu? Grande parte das reuniões presenciais que a gente fazia não vão ser mais necessárias. Olha, eu cansei de pegar avião em Porto Alegre para Brasília para participar de uma reunião de 3, 4 horas para voltar no dia seguinte. Um cansaço, um custo, né? Agora, atividades como essa, sim, eu gostaria de fazer presencial, porque eu gosto de ver as pessoas para quem a gente está falando, é coisa de professor, né? Agora, uma reunião de 4, 5 pessoas que todo mundo se enxerga na tela, não precisa ser presencial, né? Perfeito. Marisa, eu só quero também comunicar a todos os participantes agora da sala que nós vamos emitir, evidentemente, com a participação para todos, né, o certificado, né, o certificado de comparecimento e de participação desse evento aqui. Eu acho que é fundamental, porque, pelo que eu tive olhando aqui na sua apresentação, vai ser mais que uma aula hoje, viu, Marisa? Eu acho que isso aqui é muito importante para todos nós. Eu fiz questão de ligar para o meu secretário e perguntar se ele estava a postos, né? E ele anunciou que tinha esquecido de pagar o telefone dele, estava sem internet. Eu fiquei bravo da vida, porque eu quero anunciar a todos os municípios. Não podemos perder a oportunidade hoje de poder ter com a Marisa muita informação sobre o futuro da educação em nosso estado, né? E, evidentemente, que é exatamente a relação cuja ela falou com o MEC, com as plataformas, e tudo é novo. Então, vamos imaginar que tudo está recomeçando. Novas regras, novas maneiras, novos hábitos, e, dessa forma, vamos agora buscar com a Marisa, já podemos iniciar, então está todos a postos, vamos reiniciar, Marisa, iniciar com você, e, por favor, com a palavra, e dê início aí a essa palestra tão importante para todos os amazonenses aqui. Obrigado e boa sorte, que Deus o ajude a todos nós.
Obrigada, prefeita. É uma satisfação estar conversando com vocês. O pessoal vai passar a exposição aí para mim, não é? Podem colocar, por favor. Eu sempre tenho começado essas conversas, prefeito, dizendo o seguinte: eu já fui secretária municipal de educação. O primeiro ano de mandato é sempre, quando não é reeleição, né, não é continuidade, é sempre complicado, porque a gente tem que dar andamento a um ano letivo que começou a ser planejado no governo anterior, a gente tem que participar, junto com a prefeitura como um todo, da elaboração do plano plurianual, com o planejamento para os 4 próximos anos. É sempre difícil o primeiro ano. Agora, esse ano, então, nem se fala da dificuldade. Primeiro, uma sucessão menor, com o adiamento das eleições do ano passado. Segundo, uma segunda onda da pandemia. E novidades como na área da educação, como o novo Fundeb e o PAR 4, o quarto ciclo do PAR, que está começando esse ano também. Então, realmente, secretários e secretárias municipais de educação, muita força, porque o desafio que vocês estão enfrentando não é fácil. Vamos lá, que dê a exposição, por favor. Eu vou começar a falar, de qualquer jeito, para a gente não perder tempo, tá? Isso, vamos lá. O PAR, vamos adiante? Pode ir passando? Ele começou... Pode passar, por favor? Ele começou em 2007 e fundamentado num decreto do governo federal assinado pela Presidência da República em abril. E, naquele momento, ele era efetivado mediante convênio. Tinha que se assinar, os entes federados, municípios e estados, tinham que assinar convênios com o governo federal. A partir de 2012, o PAR passou a ser regulamentado pela Lei 12.695, que é a conversão de uma medida provisória do próprio ano de 2012, e, a partir de então, ele é uma transferência legal prevista em lei, mas ela não é automática e universal, como é, por exemplo, a merenda escolar. A merenda escolar, a prefeitura não tem que fazer nada, o governo federal deposita o dinheiro na conta da prefeitura, do PNAE, automaticamente em repasses mensais. No caso do PAR, embora esteja previsto em lei, tem que assinar um termo de compromisso. A prefeitura tem que assinar com o FNDE um termo de compromisso. Em que consiste um PAR? Em apoio técnico e financeiro da União, em caráter suplementar e voluntário, do ponto de vista da União, às redes públicas de ensino para a melhoria da qualidade da educação básica em geral. Adiante, por favor. Vamos lá, por favor. Agora eu vou colocar para vocês dispositivos da lei que regulamenta o PAR, ok? Ele é elaborado pelos entes federais e pactuado com o MEC, via negociação com o MEC. É uma ferramenta de planejamento multidimensional da gestão educacional e plurianual. O PAR que nós estamos iniciando agora vai ter 4 anos, é de 2021 a 2024. Ele é estruturado em 4 dimensões que estão ali, está na lei isso: gestão educacional, formação de profissionais da educação, práticas pedagógicas e de avaliação, infraestrutura e recursos pedagógicos. O município tem que fazer um diagnóstico e um planejamento, e já tem assessoria técnica do MEC para isso, consultores do MEC que ajudam a gestão municipal a fazer o diagnóstico da realidade da educação no município e o planejamento. E depois de assinado o termo de compromisso e em execução o PAR, a execução é monitorada por meio de relatórios, né, que os entes federados têm que fazer, e, quando necessário, técnicos do FNDE vêm visitar o município. Vão visitar o município. Adiante, por favor. Por favor. No MEC, existe um comitê estratégico do PAR, que tem representação do CONSED e da Undime, que define as ações, os programas e as atividades e as iniciativas que, em cada ciclo do PAR, poderão ser financiadas pelo governo federal. Tá? E, dentro do MEC, os chamados agentes do PAR, isso é linguagem da própria lei, né? São as diferentes secretarias, conforme o tipo de ação. É uma secretaria do MEC diferente, que faz a análise técnica da solicitação do município, e pelo FNDE, que é quem faz as transferências dos recursos
Para contas específicas, sempre aquela mesma história, ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, e os recursos dessas contas são movimentados por meio eletrônico, né? Assim como os recursos das demais transferências federais, como o PNAE, o PNAT, o PDDE, etc., os recursos do PAR não entram na base de cálculo dos 25% mínimos da receita resultante de impostos para despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino. Não são integrantes da receita resultante de impostos. Adiante, por favor. Vamos lá? Fique atento nisso aí. Por favor. Claro, todo recurso que se recebe do governo federal, no caso da educação via FNDE, tem que prestar contas. E as prestações de contas devem ser encaminhadas no prazo de até 60 dias do final da vigência do termo de compromisso. Então, cada município tem o seu termo de compromisso com a sua data de vigência e tem que verificar lá o prazo para prestação de contas. Saldos não usados têm que ser devolvidos, mas havendo justificativa adequada, o FNDE pode autorizar a reprogramação de saldos. São resoluções do Conselho Deliberativo do FNDE que estabelecem as regras para a execução e para a prestação de contas do PAR. E, normalmente, a gente tem hoje um Conselho de Acompanhamento e Controle Social que tem que emitir parecer sobre a prestação de contas do respectivo governo, né? No caso da merenda, é o CAI, e o CACS, que é o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, os municípios tiveram que refazer agora até 31 de março, em função do novo Fundeb, ele dá parecer sobre as contas do Fundeb, sobre as contas do PNAT e também sobre as contas do PAR-PDE, tá? Então, também é o Conselho do Fundeb que tem que fazer isso. Adiante. Por favor. Agora, nós estamos com 2 ciclos do PAR, né? Um que está terminando e que, portanto, tem um processo de prestação de contas, etc., que o novo gestor tem que atentar para isso, e esse 4º ciclo do PAR que está começando agora. A última resolução que regulamenta, a última resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que regulamenta o 3º ciclo, é a resolução 3, de 29 de abril do ano passado, e a CNM imediatamente fez, menos de um mês depois, uma nota técnica sobre essa resolução, está disponível no site da entidade para vocês acessarem. E o 4º ciclo, que é esse nosso assunto aqui, a resolução que dispõe sobre ele é a resolução número 4, de 4 de maio de 2020. A própria resolução diz que ela teria vigência a partir de 1º de janeiro deste ano, quando abriram, então, as inscrições para o PAR 4º ciclo, e a CNM também fez uma nota técnica ainda em maio, tá? E nós temos agora, 20 de abril, um mês, né? Um mês atrás, uma nova resolução do FNDE, onde possibilita a assinatura de novos termos de compromisso para a finalização de obras com vigência esgotada. Vejam só, isso não é do PAR 4º ciclo, isso tem a ver com o PAR 3º ciclo. Mas como vocês devem ter municípios que têm esses termos de compromisso do ciclo anterior, o novo gestor tem que atentar para isso também, ok? Adiante. Por favor. Tem condições estabelecidas para o PAR 4º ciclo. O termo de compromisso tem que prever valor da contrapartida. O município tem que apresentar condições para que ele possa firmar o termo de compromisso. Olhem só, aplicação mínima definida pela Constituição, não só na educação, mas também na saúde. A observância dos limites de despesa com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. O cumprimento das regras gerais do regime próprio de previdência social, se o município tem regime próprio, né? E ele tem que ter previsto na lei orçamentária a contrapartida. E tem uma novidade desse regramento do 4º ciclo, que é a possibilidade dos estados prestarem assistência técnico-financeira adicionais aos seus municípios.
Os estados têm vivenciado situações fiscais muito complicadas, não sei em que estados os governos estaduais vão se dispor a essa assistência técnica adicional. Adiante, por favor. Com certeza, aqui no Rio Grande do Sul é difícil de pensar isso. Agora, uma novidade do PAR 45, da regulamentação do PAR. Os entes federados vão ser organizados, quer dizer, aqueles que pedirem, né, que ingressarem, que fizerem o planejamento e o diagnóstico e o planejamento e entrarem com a solicitação de termo de compromisso, vão ser organizados em um ranking, uma lista de prioridades para atendimento. Uma para os estados e Distrito Federal, outra para os municípios. E vão ser utilizados os seguintes critérios, está lá na resolução do FNDE, para ordenar os municípios e os estados, né? Média dos resultados do IDEB, para os municípios do ensino fundamental, para os estados do ensino médio, colocando na frente quem tem melhor desempenho, né? Segundo, os entes federados que tiveram menos atendimento no exercício anterior, quer dizer, quem não teve par no exercício anterior vai ter prioridade nesse, né? Quem teve um par com menos recursos vai ter prioridade nesse, né? A capacidade operacional do ente federado, e aí como é que eles vão medir isso? O que dos objetos pactuados no ciclo anterior foram executados pelos entes federados que assinaram o termo de compromisso, a vulnerabilidade econômica da população, observado o índice de desenvolvimento humano, né? E a distorção seriedade na educação, considerados indicadores do INEP. Adiante, por favor. Olha, tudo isso eu estou aqui trazendo para vocês o que está na resolução do FNDE, que vocês têm que estar atentos, né? Após a indicação dos entes prioritários nesse ranking, nessa lista de prioridades, os orçamentos serão disponibilizados da seguinte maneira: os entes federados abaixo da média nacional do IDEB vão receber 60% dos recursos disponíveis e os que estão acima, 40%. Eu não sei explicar por que eles criaram esses critérios. E tem duas exceções. Os recursos decorrentes de emendas parlamentares, devido ao caráter impositivo do orçamento, e se o ente federado tiver em situação de calamidade pública ou emergência estabelecida por decreto, né? Então, esses pulam na frente, né? Na lista no ranking dos entes federados a serem atendidos pelo PAR quarto ciclo. Adiante, por favor. Olha, para o PAR 4 ciclo, decisão lá do Comitê Estratégico do PAR, né, 25 atividades foram aprovadas, ou seja, os municípios têm que escolher entre essas 25 atividades. Outras não entram. Ele pode querer outra coisa que não entra, tá? As 4 primeiras são de formação continuada de profissionais da educação. Basicamente, o que diferencia uma da outra é a duração. É o número de horas dessa capacitação, tá? Dessa formação continuada. A atividade 5 é a realização de eventos. As atividades 6 a 12 são a aquisição de material didático, aí cada uma é uma, tá? Modalidades especializadas de educação, material esportivo, brinquedos, material escolar, propriamente dito, material cultural, material de laboratórios para as escolas, apoio didático. Cada uma delas dispõe sobre um desses itens, tá? As atividades 13 a 16 são aquisição de equipamentos, tanto de tecnologia de informática e comunicação, de TIs, por exemplo, laptops para as escolas, né? Como também de climatização para as cozinhas escolares e para as práticas pedagógicas e para os laboratórios, tá? Um equipamento de um laboratório, por exemplo. As atividades 17 e 18 são aquisição de mobiliário, já tinha no anterior também, para a sala de aula e para outros ambientes escolares, por exemplo, a mesa e a cadeira para os alunos, tá? As atividades 19, 20 e 21 são realização de obras em escolas ou creches. Uma é construção, a outra é reforma, a outra é ampliação. E as atividades 22 a 25
se referem à aquisição de veículos para o transporte escolar. Pode ser ônibus, pode ser bicicleta com capacete, pode ser lancha, que é um meio de transporte que deve ser mais usado num estado como o Amazonas, né? E caminhão frigorífico para carregar os itens da merenda escolar, né? Então, são essas as atividades. Não, outra atividade não entra no cômputo, tá? Por exemplo, uma avaliação da educação não entra. O município tem que escolher entre essas atividades que estão na resolução e que foram aprovadas lá pelo Comitê Estratégico do PAR no âmbito do MEC. Adiante, por favor. Como eu tinha dito para vocês, né, e aí vocês podem olhar lá e na resolução ver direitinho, a nota da CNM também trata, a nota técnica da CNM também trata disso com cuidado. Quais são os critérios de elegibilidade, inclusão, classificação e análise que estão previstos na resolução para 23 dessas 25 iniciativas. E para cada uma delas está dito qual ou quais secretarias do MEC vão fazer a avaliação. Por exemplo, das de formação de profissionais, normalmente é a SEB, né? Tem algumas outras que é a Centec. A compra de veículos, por exemplo, é o próprio FNDE. Então, para cada uma daquelas atividades, tem um órgão do MEC, uma secretaria ou FNDE, que vai fazer a avaliação do pedido, da solicitação do ente federado. Adiante, por favor. Por favor, isso. Vamos lá. O início do cadastro e habilitação no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação, que a gente conhece como CIMEC, né? No módulo PAR, foi aberto para cadastro e habilitação no dia 4 de fevereiro desse ano. Tem que entrar lá no CIMEC, entrar em solicitar no módulo PAR, solicitar cadastro, informar o CPF, indicar que é o módulo PAR e preencher o novo cadastro. Quem tem que fazer isso? Talvez alguns de vocês já tenham feito. Ou o prefeito, ou o dirigente municipal de educação, secretário, secretária, ou um técnico indicado pelo secretário. E uma coisa importante, não há prazo fixado, assim, quem não elaborou até 30 de junho não tem mais chance. Só que quanto mais demorar, menos concorre a receber esses recursos do governo federal, né? Então não há prazo, mas a demora atrasa, implica atraso da assistência técnica e financeira do MEC. Adiante. Adiante, minha filha. Pode passar? Bom, olha, esse assunto é tão complexo que eu resolvi botar aqui para vocês, tá? E quem tiver interesse, vai lá. Tem um link do MEC que é perguntas frequentes sobre o PAR, algumas daquelas informações eu retirei de lá, e acabou de ser feita agora o FNDE em rede, capacitando sobre a parte do PAR Obras. Então, todos os detalhes de obra inacabada, como é que faz, como é que trata, está lá nesse webinário feito pelo FNDE, ok? E na última transparência, eu só estou colocando os dados da área, a próxima, por favor, os dados da área da educação para... desculpe, faltou essa. A gente tem terminado todas as... Pode passar para a seguinte. A gente tem terminado todas essas exposições sobre diferentes transferências do governo federal com o conjunto das reivindicações que, historicamente, a CNM tem encaminhado. Não é fácil isso, mas a gente já ganhou várias coisas, né? Então, assim, só para lembrar os senhores e as senhoras, é conquista da CNM a cota municipal do salário educação. Antes, o salário educação só tinha cota federal e estadual, aí os municípios conquistaram uma lei federal que dizia que o Estado tinha que fazer uma lei para dividir, para repartir a cota estadual com seus municípios. Aí 5 ou 6 estados só tinham feito isso. O estado do Rio Grande do Sul tinha feito, mas simplesmente
atrasava os repasses, não repassava em dia, até que se conquistou uma outra lei que transformou a cota municipal em repasse automático junto com a estadual, né? Conquista dos municípios por meio da CNM. Uma outra conquista também foi o PNAT, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Ele foi antecedido pelo PNTE, que era recurso para compra de veículo. E os municípios diziam que nem sempre a manutenção de frota própria era a melhor maneira de oferecer esse programa suplementar aos educandos da educação pública. Podia ser frota própria, podia ser terceirização, contrato, né? Poderia ser, inclusive, pagamento de passagem escolar. Conseguimos o PNAT, 2004, justamente dizendo que um programa novo, que substituiu o anterior, que esses recursos podem ser usados nessas três despesas diferentes. Então, é difícil essas conquistas, mas a gente tem histórico de conquistas para continuar na batalha, né? Então, quais são as principais reivindicações da CNM em relação às transferências da União para os estados e para os municípios? Primeiro, que esses recursos tenham reajustes anuais. Gente, eu sempre digo assim, o federalismo brasileiro é muito complicado e não é só do Executivo Federal, é do Congresso também. Porque quando o Congresso vota a lei do piso nacional do magistério, por exemplo, que é fundamentalmente para governadores e prefeitos pagarem, a lei prevê um reajuste anual do valor do piso por um critério, tirando esse ano em função da queda de arrecadação decorrente da pandemia o ano passado, que o piso não teve nem reajuste. Nos outros anos, sempre o reajuste foi maior do que o crescimento da receita do próprio Fundeb. Agora, quando o mesmo Congresso vota as leis federais do PNAE, do PNAT e do PDDE, que são recursos para a União passar para os entes federados, aí não tem na lei critério de reajuste anual. E a lei, e o que termina acontecendo é que o governo federal reajusta quando quer, pelo critério que quer. Olha, a gente sempre faz questão de dizer o seguinte: de acordo com o texto da Constituição brasileira, a União não é obrigada a passar o valor do custo integral da merenda ou do custo integral do transporte. Mas o que é complicado é ela passar um valor que nesse ano corresponde a 30% do que a prefeitura gasta, aí o custo aumenta e o valor da União fica congelado, o ano que vem é 25%, daqui a 3 anos é 15%. Isso é que não dá. Não tem como gestor local se planejar, né? Então, primeira grande reivindicação da CNM é que essas transferências legais universais, repasses automáticos desses 3 programas, tenham um reajuste anual fixado em lei federal, no mínimo pela inflação do ano anterior. Qual é a segunda reivindicação que a gente faz? É que hoje o programa da merenda, por exemplo, ele repassa um per capita igual para o Brasil inteiro, para todos os estados, todos os municípios, todas as redes de ensino. Por que isso? Por que não pode ser universal, supletivo, mas com per capitas diferenciados, conforme, por exemplo, o nível socioeconômico dos alunos da rede de ensino? Tem, inclusive, projeto de lei tramitando sobre isso no Congresso. A área da educação da CNM, já interagiu com o deputado relator, já colaborou na construção de um substitutivo, mas não anda, fica parado, né? No caso do PNAE e do PDDE, critérios socioeconômicos. No caso do PNAT, vocês devem saber, o per capita é diferenciado. Só que ele é diferenciado de acordo com critérios que teriam a ver com custo, mas não são muito razoáveis. Um é a área geográfica do município, óbvio, né? Quanto maior for a área geográfica, maior vai ser o trajeto do transporte escolar, mais caro ele vai ser. Outra é a população rural do município, porque o PNAT direciona-se somente para os alunos residentes na zona rural. Mas por que entrar o IDEB, por exemplo? Na última conversa que nós tivemos com a FNDE sobre isso, em 2019, no início do atual governo federal,
eles mesmos disseram que estavam estudando o aperfeiçoamento dessa diferenciação de valores de acordo com o custo, né? Aí a gente defende também que a gente dê mais dinheiro para essas transferências gerais universais automáticas e limite os recursos para as transferências voluntárias, porque através das transferências voluntárias, em grande parte das vezes, há desrespeito à autonomia dos entes federados. Eu vou dar um exemplo de mais de um governo para não ficar partidarizado. O governo federal define um programa de alfabetização, por exemplo, o PNAE, e quem quiser fazer aquele programa de alfabetização tem recursos federais. Aí, no troca de governo, substitui o PNAE pelo Tempo de Aprender, idem. O programa é esse, quem concordar comigo tem recurso federal, né? Então, a gente defende que tenha menos recursos para transferências voluntárias, mais para as federais, para as legais, e aí libere recurso do próprio município para ele fazer ações pedagógicas como essa, por exemplo, com assistência técnica do governo federal, por exemplo, né? Quarto item, quinto, né? Que a regulamentação das transferências legais fique restrita ao dispositivo nas leis. Vou dar como exemplo a merenda, talvez seja o exemplo mais fácil da gente entender. A lei da merenda tem 3 dispositivos. Primeiro, que os recursos do PNAE só podem ser utilizados em compra de gêneros alimentícios. O custo da merendeira, do gás, do material de limpeza, da louça, isso é por conta da prefeitura. O dinheiro do PNAE é para compra exclusiva dos gêneros alimentícios. Segunda regra, no mínimo 30% dos recursos do PNAE devem ser direcionados para a aquisição de gêneros da agricultura familiar ou congêneres. E terceira regra, o cardápio tem que ser de responsabilidade de nutricionista. Agora, senhores e senhoras, acessem a resolução do PNAE que o Conselho Deliberativo do FNDE aprovou o ano passado, no mês de maio. Tem a descrição do quanto de alimento por grama pode ser dado no cardápio por semana. Quanto de alimento por grama pode ser dado para criança na creche ou pode ser dado para jovem na educação, no ensino médio. Gente, eu não sei como é que vocês vão executar aquilo, como é que vão fazer a prestação de contas e como é que o FNDE vai fazer a análise da prestação de contas. E na minha opinião, um intervencionismo e uma regra muito impositiva, porque a frase que eu tenho dito é os nutricionistas, pelo que eu vi, viu, de documentos que fundamentam essa resolução, isso está amparado em conhecimento técnico internacional de nutrição. Só que não adianta fazer assim. A minha frase é: os nutricionistas do FNDE não confiam nos nutricionistas do Brasil. Tem que fazer capacitação dos nutricionistas, tem que fazer campanha para a população aprender a se alimentar adequadamente e não proibir ou obrigar, assim não adianta. Isso não é o jeito de se conseguir a adesão da população a uma alimentação saudável, né? Por fim, a gente propõe, não sei se vocês vivenciam isso, eu vivenciei como secretária de Educação, é literalmente um inferno, desculpem a expressão, a questão das prestações de contas junto ao FNDE. Para vocês terem uma ideia, eles mesmos nos disseram, sei lá, em 2017, 2018, que eles tinham mais de 200 mil prestações de contas em passivo no FNDE, que eles recebem 30 mil ano e tinham capacidade técnica de análise de 3 mil ano. Aí o que acontece? Não sei se com algum de vocês já aconteceu. A gente está há 10 anos fora da secretaria e recebe uma carta do FNDE dizendo que a prestação de contas do programa tal não foi aprovada, que tem que devolver não sei quanto de recurso financeiro, né? Ora, qual é a nossa proposta? É que com esses 3 programas universais e de repasses automáticos, se dê a eles o mesmo tratamento que se dá ao salário educação. O que acontece com o salário educação? É uma contribuição social prevista em lei federal,
arrecadada pelo governo federal, pelo INSS, porque é uma contribuição das empresas paga sobre a folha de pagamento, então é arrecadado junto com a contribuição do FGTS, a contribuição previdenciária, etc. Passa para o MEC, o governo federal fica com 40% do arrecadado no Brasil inteiro, os outros 60% voltam para cada estado onde foi arrecadado e são distribuídos pela matrícula nas redes públicas, rede estadual e rede municipais, valendo não tem as ponderações do Fundeb, né? E o que acontece com esses recursos? Eles são incorporados ao orçamento de quem recebe, e quem analisa o uso, a aplicação desse dinheiro é o respectivo Tribunal de Contas e o respectivo Legislativo, observada a lei federal. Por exemplo, a lei que regulamenta o salário educação, 2 destaques. Primeiro, é vedado o uso do salário educação para folha de pagamento. Então, não pode usar salário educação para pagar salários, para pagar remuneração de servidores da educação. Mas, ao mesmo tempo, olhem que interessante, o uso, a aplicação do salário educação em educação, que é um conceito mais amplo que MDE, que Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Então, por exemplo, MDE não pode usar em merenda, não pode usar no programa suplementar de alimentação escolar, mas salário e educação pode. O próprio FNDE financia o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, com a cota federal do salário e educação, né? Então, não pode usar para a folha de pagamento, mas pode usar no Programa de Alimentação Escolar. E não volta para o FNDE essa prestação de contas, ela fica no ente federado, com o respectivo Tribunal de Contas, o respectivo Legislativo. Olha, isso agilizaria muito o processo, porque façam as contas, colegas, são 5.570 municípios, mais 27 unidades federadas multiplicadas por 3. Isso dá mais de 17 mil prestações de contas anuais que o FNDE representa. Se ele recebe no total 30 mil, mais da metade deixariam de ir para lá, né? E, por fim, a última reivindicação aqui, para depois ouvir vocês, sabe aquela coisa assim que a gente insiste, que o Conselho Deliberativo do FNDE seja tripartite. A nossa pergunta é, por que só integrantes do governo federal aprovam a resolução da merenda, aprovam as regras do tempo de aprender? Por que só representantes do governo federal? Se são recursos para serem repassados a estados e municípios para serem destinados à educação básica pública. Então, o que a gente propõe? Que o Conselho Deliberativo do FNDE seja tripartite, com representação da União, dos estados e dos municípios, e na representação dos municípios, a gente sistematicamente vem defendendo também que ela não seja restrita a um DIME. Já teve um grupo de transporte, um grupo de trabalho sobre o transporte escolar criado por portaria do Ministério da Educação 2007-2008, que a representação dos municípios era a seguinte, eram 2 da Undime, 1 da CNM, 1 da Frente Nacional de Prefeitos e 1 da Associação Brasileira de Municípios. Então, a gente quer compartilhar a representação dos municípios com a Undime. Quando se fala de currículo, por exemplo, a construção dos currículos escolares alinhados à Base Nacional Comum Curricular, é perfeitamente compreensível que sejam os secretários municipais de educação a representação dos entes federados municipais. Mas quando está se falando de financiamento, é importante que, junto com os secretários municipais de educação, estejam também os representantes dos agentes públicos eleitos pela população local. E a última transparência agora é só para colocar, por favor, é só para colocar a área de educação da CNM à disposição de vocês. A gente tem ali o nosso e-mail e os 2 telefones que são diretamente da área técnica da educação. E no e-mail da educação, os nossos e-mails pessoais estão todos plugados. Então, tudo que vocês mandarem para esse e-mail, eu recebo direto também.
Pelos meus cálculos aqui são 12h05, eu estou disponível até às 12h30 para responder o que vocês precisarem. Muito obrigada pela atenção. Ótimo, e muito obrigado, doutora Marisa. Foi muito bem, e foi bastante esclarecedor, né, a sua participação de forma bem contundente, e esse é um tema que nós discutimos ao longo dos anos, né, não só agora com o novo Fundeb, mas lá do Fundef, e aí vem, e é por isso que é tão esclarecedor assim. Mas nós estamos tratando muitos prefeitos, novos prefeitos e novos secretários também, que às vezes têm alguma dificuldade. Portanto, é fundamental esse esclarecimento. Nós temos aqui, Marisa, duas perguntas que eu considero importantes, do Augusto, do município de Humaitá, e ele faz uma pergunta da seguinte forma: após a finalização do PAR, do quarto, né, PAR, quarta etapa, quais os procedimentos para pactuar com o FNDE? Esta é uma pergunta, ou seja, pós-planejamento, qual é o momento que vai se pactuar com o FNDE? A segunda pergunta é o seguinte: além do Fale conosco, junto ao Fundeb, né, junto à plataforma, quais os contatos para fazermos com o FNDE? Se existe algum outro tipo de contato com o FNDE que não seja apenas Fale conosco? Essas seriam duas perguntas aí para você responder nesse momento. Olha, essas perguntas mais operacionais, assim, eu não tenho resposta tão objetiva também, tá? Na realidade, eu até fiz isso, viu, prefeito? Eu assinei como secretário estadual de educação o primeiro convênio do PAR lá em 2007, quando era convênio ainda, né? Qual é o procedimento? O MEC dá uma assistência técnica para o município fazer o diagnóstico e fazer o planejamento. Aí ele, de acordo com aquelas 25 atividades disponíveis ali para o PAR quarto ciclo, ele vai escolher quais que ele quer, vai incluir, vai justificar, tem que prestar atenção naqueles critérios de elegibilidade, que eu nem tratei aqui com vocês, porque é um para cada uma, né? Um para cada uma das 25 atividades possíveis no quarto ciclo, e, na sequência, esse documento vai para o MEC, as diferentes secretarias lá se posicionam, é pactuado, afinal, entre o que o município demandou e o que o Ministério da Educação entendeu que poderia entrar no termo de compromisso, é que vai ser assinado o termo de compromisso. Eu confesso para vocês que eu não sei exatamente quanto tempo demora esse processo. Ele não tem prazos tão fixados, não tem nem prazo para iniciar, né? Agora, se vocês quiserem mais detalhes, é bom assistir aquela live lá, aquele webinário do FNDE que está disponível no YouTube. Lá eles estão explicando essa parte operacional de prazos, de que preenche, de como bota, etc., com mais detalhe, tá? Eu realmente não é muita informação, não tenho esse registro na minha memória, tá? E lá também vocês vão ter os outros contatos. Agora, eu já digo para vocês, vocês podem fazer contato com a área da educação, ela está lá, a Mônica, a Natália estão lá disponíveis para ajudar vocês nisso. Agora, está muito difícil, está muito difícil. O FNDE está demorando a responder, os municípios nos relatam que não conseguem se cadastrar, não conseguem pegar a senha. Tá? A coisa dos programas, que eles tiveram hackers lá também, os programas, as plataformas digitais estão com muita dificuldade, tá? E a gente tem sistematicamente insistido junto ao FNDE, eles dizem que estão corrigindo, etc., mas tá difícil, não está fácil. Perfeito, doutora Marisa. Eu acho que foi respondido sim. É muito importante quando nós encontramos caminhos, né?
E esse tema do PA, ele não conclui tudo, todas as informações não vão chegar exatamente agora, porque é todo um desdobramento, né? Então, assim, que os municípios possam se preparar através das suas equipes, secretário, prefeita, prefeito, secretários, secretárias, e a equipe toda. Eu acho que é uma dinâmica permanente, contínua, né, para que a gente possa realmente buscar eficiência, buscar mais recursos, implementar as políticas, sobretudo aqui na nossa região, quanto o custo amazônico, quanto o custo exatamente faz é logística, né? E Claro. por exemplo, 1 litro de gasolina em Manaus, comparando com 1 litro de gasolina no interior, e eu estou falando itens assim como gasolina, cimento, cesta básica, no interior é mais caro, mais de 170% caro. São esses exatamente porque a logística aqui Tá sem som. Oi, tá todo mundo? Voltou. Então, pois a logística aqui, não sei exatamente onde eu concluí, mas a logística aqui é um custo significativo, né? Dos itens que compõem, por exemplo, cesta básica, combustível, na área da infraestrutura, cimento, é mais caro no interior do Amazonas, mais de 170%. É assim, então é algo desafiador fazer educação, fazer as ações de Estado, né, as ações de políticas públicas, implementação de políticas públicas. Eu quero agradecer a todos, né? Nós ainda temos alguma pergunta? Então, foi Eu muito... gostaria de fazer 2 comentários. Posso fazer? 2 comentários. Ah, Primeiro, eu quero chamar a atenção dos senhores e das senhoras que é importante que cada gestor, se não é continuidade da administração, tenha clareza se o município tinha o par terceiro ciclo, né? Porque tem todo o prazo de prestação de contas e tem aquela resolução nova agora, de há um mês atrás, sobre a possibilidade de repactuar obras não acabadas. Então, se o município tinha o termo de compromisso do par terceiro ciclo e lá tinham... Primeiro tem que prestar contas. Se lá tinham obras, pode ter repactuação desses prazos das obras, né? Então, primeira observação, um desafio é se inscrever, se cadastrar, fazer o planejamento, chegar até a assinatura do termo de compromisso do par quarto ciclo. Mas também é preciso saber se o município tinha o par terceiro ciclo e em que pé as coisas estão, né? E a segunda observação, prefeito, essa diferença de custo entre cidade grande e interior acontece no Brasil inteiro. Eu acho que aí é maior, né? No Amazonas é maior, mas acontece no Brasil inteiro. E a diferença de custo entre as regiões brasileiras, entre as capitais, entre as regiões brasileiras. Por isso é que a gente tem que ter muito cuidado na questão do conceito de custo-aluno-qualidade, viu? Porque, olha, eu sempre digo assim, ó, é claro que a gente tem que ter padrões mínimos de qualidade da oferta. Por exemplo, ninguém aprende morrendo de frio ou morrendo de calor, tem que ter uma temperatura adequada, né? Toda escola precisa de banheiro, precisa de cozinha, mas isso é diferente de um estado para outro. Por exemplo, as questões de temperatura não é o mesmo prédio do ponto de vista de arquitetura e de engenharia para o semiárido do Nordeste ou para o inverno catarinense. Eu, por exemplo, como eu fico indo e vindo, dou sempre esse exemplo bem pessoal. Um ar-condicionado no Rio de Janeiro é só para calor. Um ar-condicionado em Porto Alegre é para calor e para frio. E não é só tecnicamente que ele é diferente, o preço é diferente, né? Então, a gente criar um preço único para o Brasil inteiro que corresponda ao padrão de qualidade
é um equívoco. A gente tem que ter a descrição do padrão de qualidade e o preço adequado para cada realidade local. Na sua, colocando a partir da sua exposição, o mesmo padrão de qualidade em Manaus vai ser menos custo do que o mesmo padrão de qualidade no interior do Amazonas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do custo-aluno-qualidade, porque a tendência é virar mais um item de judicialização e de polêmica, como, por exemplo, os precatórios do Fundeb e outras tantas que a gente vive aí. Queria agradecer e dizer que foi uma oportunidade de conversar com vocês. A gente, a CNM, estamos sempre à disposição. Isa, um pouquinho mais aí, eu quero, como você deixou para que eu pudesse bater o pênalti aqui, eu vou só acrescentar com relação ao que você falou de unificar algo que é possível de ser implementado no Sul e o que é possível ser implementado aqui na região amazônica e no Amazonas, no interior do Amazonas, por exemplo. É muito comum você ter, a partir do FNDE, um padrão de construção, uma arquitetura que aparentemente é muito bonita e tal. E aí você vai, né, de forma muito, às vezes, né, buscar emoção e aderir um padrão de construção impossível de ser implementada no interior, porque Claro. na logística nós não temos a mesma capacidade de implementar a obra. Eu quero trazer essa preocupação e dizer muito cuidado exatamente com o que é aderir, ou seja, muitas das vezes demora um pouco mais, tectônico e tal, com capacidade de construir. Eu não estou ouvindo, viu? Vocês estão me ouvindo? Oi, todo mundo Agora eu ouvi de novo. ótimo. Eu não sei exatamente, você pode fazer você pode me informar onde é que até onde você me ouviu? Eu ouvi o senhor colocando o problema dos projetos serem os mesmos para o Brasil inteiro. Sim, pois é. E aí eu acrescentei dizendo o seguinte, que é muito importante termos muita preocupação quanto a essa questão de infraestrutura, porque muitas das vezes o que é possível implementar em termos de execução de obra aí no Sul é completamente diferente aqui no Norte. Você tem uma logística, muitas das vezes, de barcos, e aí você não consegue transferir, por exemplo, uma viga armada para montar um prédio. Então, é importante você avaliar com muito carinho com a tua engenharia, cada município avaliar com a sua engenharia o que é de forma arquitetônica e a forma de construção para não aderir a algo que depois você vai ter muita dificuldade de executar e praticamente não executa, e prestar conta e ter eficiência, ter o resultado
está assinando. Perfeito, concordo integralmente com o senhor. Aliás, eu tenho muita bronca, olha, um desconforto absoluto com essa coisa das obras. Das obras. Porque a minha brincadeira é a seguinte: os servidores que trabalham na esplanada não conhecem a diversidade do Brasil. Aí fazem um modelo, por exemplo, o Pró-Infância virou um caos, porque é um modelo único de prédio escolar do Oiapoque ao Chuí. Não funciona assim, né? Só para você ter uma ideia, a gente atendeu um prefeito do Mato Grosso, se não me engano, lá, que a gente perguntou para ele como é que está o prédio do Pró-Infância no seu município. Não, a obra está construída. Agora, nós estamos com um problema com a prestação de contas, porque como lá no meu município tem muito morcego, tinha um espaço vago, né, uma abertura, que a gente fechou. E aí o FNDE não está aceitando a prestação de contas porque a gente mudou o projeto. É nesse ponto, entendeu? Por isso, viu, prefeito, eu ainda estava conversando há pouco com o presidente Paulo aqui, na CNM em Porto Alegre. Eu sou totalmente fã do programa Brasil Carinhoso, que simplesmente o governo federal acabou com ele. Porque o Brasil Carinhoso era dinheiro para manutenção e custeio de creche para o Brasil inteiro, calculado com base nas crianças do Bolsa Família que frequentavam creche pública, municipal ou conveniada com o município. Para manutenção e custeio, não é para comprar tal equipamento ou para fazer tal reforma, entendeu? Isso não dá certo. Então, importantíssima essa sua observação, prefeito Jair, porque entre as obras, entre as atividades que podem ser pactuadas no PAR 4, agora, quarto ciclo, estão as obras. Então, por favor, prestem muita atenção nisso. Tem construção, ampliação e reforma. Vejam o que é efetivamente possível de ser executado a partir dos padrões que o FNDE definiu, porque senão vira muito mais problema do que solução. Perfeito. Desta forma, eu quero agradecer muito, né, e passar para que você faça as suas considerações finais e muito obrigado e que Deus possa lhe confortar sempre. Por favor, uma palavra. Obrigada, prefeito. Não, é uma satisfação conversar com vocês. Pena que eu gostaria de estar vendo os 34 participantes aqui para saber como é que eles estão reagindo, né? Eu reafirmo que nós estamos à disposição. Na dúvida, vocês acessem aqueles 2 links lá do FNDE e, se ficarem com dúvida ou precisarem de apoio da CNM junto ao FNDE para resolver algum problema, nós estamos aqui para isso. As colegas que estão lá em Brasília fazem isso diretamente com a FNDE e eu estou sempre acompanhando também. Muito obrigada, boa gestão, bom trabalho, que a gente passe logo dessa pandemia. Obrigado, professora e doutora Marisa. Obrigado a todos os participantes desta importante reunião, um tema tão importante que é a educação. Nós estamos enfrentando aqui, além da pandemia, a enchente dos rios no Amazonas, Rio Negro, Rio Solimões e todos os afluentes, realmente bastante impactante a enchente, muito próximo de ser a maior de todos os tempos. Dessa forma, eu quero encerrar aqui, agradecer a todos, muita paz, e todos os secretários e prefeitos e prefeitas, secretárias, desejar muita paz, bom final de semana e tem mais, continua muito mais para que possamos realmente melhorar a qualidade de vida do povo do Amazonas. Muito obrigado, muito bom almoço, né? Também próximo do almoço. Tá. Às 12h30. Muito obrigada. Bom trabalho.